Se você cansou do Ibromation, você também cansou de não entender o que é o Black Power e também até entender o caso do Rodolfo com um penteado de João, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Esse vídeo ele tem uma parte histórica, então ele fala um pouco da história até mesmo dos Estados Unidos e dessa visão estética que a gente tem de beleza até do mundo que vem até hoje. Então o meu grande foco é falar um pouquinho até mesmo do Big Brother Brasil, que é uma coisa que eu estou acompanhando bastante e faz um tempinho que eu estou querendo gravar um vídeo sobre isso. E achei uma oportunidade de poder até trazer uma coisa mais educacional do que simplesmente só fazer um resumo. Então eu deixo o resumo para os especialistas e aí eu faço até a parte de conseguir trazer a parte de educação. Então a primeira coisa que a gente pode ter, para quem não está acompanhando o que aconteceu com o Rodolfo e com o João, que são dois participantes do Big Brother Brasil. O que rolou é que em uma das provas havia justamente a penalidade de se vestir um uniforme que tinha então como uma fantasia um homem das cavernas. E um dos comentários que o Rodolfo mandou é que o cabelo do Homem das Cavernas parecia com inclusive o cabelo dele. Então, falando então do cabelo dele de Black Power com o cabelo de um Homem das Cavernas. Então a gente já vem para a primeira discussão que eu gostaria de apresentar para vocês, que é que se o Black Power ele é um penteado simplesmente, que ele não é. Porque inclusive um dos comentários que Rodolfo soltou é falando que o cabelo do João era parecido com o cabelo do pai dele e por que ele ofenderia ele se o pai dele também é o mesmo. Então talvez o que possa faltar é justamente saber da história do Black Power. Então entender um pouco de qual que é a sua origem, da onde que ele veio, por que ele é utilizado. Então o Black Power ele nasce como uma das respostas que a gente tem da estética europeia. Inclusive ele começou com uma das pessoas que tem uma vasta história desse termo como uma das revoltas do alisamento para poder se encaixar no padrão estético. Então sempre foi muito comum que todo mundo tivesse que se encaixar com o cabelo liso, o cabelo não encaracolado e principalmente de não aceitar naturalmente o cabelo, que começou com uma das pessoas que é chamado como Marcus Garvey em 1920. Mas realmente o termo Black Power ele só surge há muito tempo depois em 1966, com Stokely Carmichael, que foi um militante radical do movimento negro dos Estados Unidos. E a gente tem o Black Power não só associado com o cabelo, mas também com todo o movimento, que inclusive ele tem como um dos símbolos o punho cerrado. Então Black Power a gente tem realmente como uma estética do cabelo, que é a aceitação do cabelo natural, e também a gente tem como a parte que a gente fala de outros movimentos simbólicos, como a aceitação do seu cabelo naturalmente, então não passar por um processo de alisamento, de lutar por cosméticos, porque inclusive há não muito tempo atrás não haviam cosméticos para a pele negra, nem para cabelo negro, tinha que se fazer o alisamento ou senão modificar o corpo para que não se fosse de forma natural, de não aceitação dessa estética. E aqui mesmo até ele fala que quando o Stokely ele vai começar com um termo de Black Power, ele fala que o que vamos começar a dizer agora é poder negro. E inclusive em 1960, em 1970, os Panteras Negras, que é um grupo de ativistas negros, vai começar com essa discussão sobre os direitos dos negros, a aceitação do próprio corpo, inclusive revoluções sobre um modo de vida que não era para ser aceito com essa população, porque a gente não precisa ir muito longe para lembrar que os negros não tinham nem mesmo direito de voto e até mesmo haviam locais que eles deveriam morar e deveriam estudar. Tinha separação de escolas, tinha separação de bebedouro, tinha separação de onde eles poderiam morar, tinha separação de qual meio de transporte poderia se utilizar e onde poderia se sentar, e até leis que puniam isso. Então, todo esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, falando do Black Power, falando da legalização e de direitos para eles, ele está relacionado tanto a símbolos, como inclusive o cabelo Black Power, como também dessa parte histórica. Então o que a gente tem no caso do Rodolfo não é só simplesmente essa coisa de que o Black Power ele significa um movimento histórico, mas também que essa comparação dele com o cabelo de um Homem das Cavernas com um cabelo que representa toda uma luta, ela é feita com uma comparação que inclusive tenta menorizar, e até mesmo a discussão que ele teve que o próprio penteado do Rodolfo estava feio esses dias e que estava muito ruim, ou seja, falando que o próprio penteado do João era ruim. Então o que a gente tem aqui,
como grande discussão é entender por que o Black Power ele é um símbolo de resistência, por que o Black Power ele é tão importante, porque ele simplesmente não é só um penteado, mas também uma aceitação do corpo e também de um movimento que foi travado há muito tempo e que ainda é travado para poder a gente conseguir entender o local de espaço, conseguir aceitar e não simplesmente retrucar. Então o Rodolfo ele ainda é um cara que ele é muito novo, então a gente ainda tem muito a aprender, porque se a gente for para comparar, eu tenho meus 27 anos, que eu nasci em 93, Rodolfo nasceu em 1995, então a gente ainda consegue mudar. Na internet, a gente consegue ter essas informações, a gente consegue ter essas discussões, então a gente consegue finalmente começar a entender, começar a discutir, começar a ouvir e aprender toda essa importância que a gente tem de locais que a gente não é familiarizado desde criança, que a gente não é familiarizado e que a gente precisa estudar, a gente precisa entender. Então é por isso que eu trago para vocês essa história de por que simplesmente o que o Rodolfo falou de um penteado não é simplesmente um penteado, mas um símbolo de toda uma luta. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Inclusive, eu gostaria de saber até de vocês o que vocês acharam desse caso do Rodolfo. Escrevam aqui nos comentários. E se você não for inscrito ainda no canal e você quer saber de mais informações de inglês, se inscreve nesse canal. Isso me ajuda muito com o meu trabalho de professor de inglês aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo, que agora eu vou explicar também para a Luna e para a Mafalda a história do Black Power, que eu acho que elas ficaram confusas e não entenderam muito bem.